todo mundo coloca o paraíso como algo distante, algo em outro mundo, algo fora. Se eu puder brincar com a palavra, né, eu pego o para, Ela vai. né, que pode ser aonde estaciona ou aonde você quer chegar, o para, e o iso. Iso é um sufixo que representa a igualdade. Ah, é? Tanto que você tem, as empresas têm o ISO. certificado ISO 2000, ISO 2025, que ela está em igualdade, ela está em consonância com as normas, com as leis. Então, ISO é igualdade. Paraíso é para a igualdade, aonde a igualdade se estabelece. Então, Jesus traz o Pai Nosso. Na hora que ele fala assim na terra como no céu, ele está falando sobre o cardíaco. Então, é muito interessante que o assim na terra como no céu se remete ao coração, que é a conexão entre os chakras superiores e os inferiores, esses principais, que a gente sabe que tem mais um monte. Então, o coração, ele faz a união do paraíso na terra em nós. Justo. E nós mesmos somos a conexão entre o céu e a terra. Então, nós somos o paraíso em si. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. Esse é o Portal Arcana, eu sou a Gabi Rias e esse é o Marcos Simões. Olá, Gabi, tudo bom? O Marcos e eu vamos falar hoje, ter uma grande conversa sobre a consciência crística, né? Afinal de contas, a gente está perto do Natal, a gente vai desmistificar um pouquinho isso e entender quem foi Jesus, que a gente também chama carinhosamente, que é o nome real, de Yeshua. Então, seja bem-vindo novamente nesse nosso papo. Aliás, aqui é o Papo Siderais, onde a gente eleva a consciência nessa conversa. Estávamos conversando, eu e você, sobre Jesus, sobre essa consciência crística. Então, eu acho que a gente poderia, antes de mais nada, explicar para as pessoas o que é essa consciência crística. Okay. O seu olhar. Sim. O que é para você a consciência crística? É a consciência baseada no amor, né? Que é o que eu falo para as pessoas. Nós aqui nesse mundo estamos acostumados a vivenciar o amor na parte dos sentimentos, das emoções, né? Mas o amor é uma energia que precisa ser também, eu falo, sublimada, elevado o padrão vibracional do amor, e não viver apenas nas emoções e nos sentimentos, nas paixões, mas viver no corpo mental. Aprender a pensar de forma amorosa, né? Com não julgamentos, com não críticas, com consciência de si mesmo, né? Com um olhar de compaixão para com o outro. Então, a consciência crística, em suma, é isso, é vivenciar o amor nos seus pensamentos. Seus pensamentos não serem de autocobrança, autoflagelo, de dependência emocional, né? E ser um pensamento mais de igualdade, de consciência de igualdade. É como se o amor fosse muito mais do que um sentimento, é um lugar, um estado, né? Você estado, é ou não amor, né? Justo. Isso é uma coisa que a gente conversa muito nas aulas que o Marcos dá e ensina pra gente sobre a chamatrina, né? Que é essa centelha divina que a gente tem no nosso coração. E você fala muito sobre isso, né? O quanto que o amor é como se fosse uma cola universal, como se fosse esse lugar onde permeia tudo e a gente tem a capacidade de existir no amor. E eu acho que a gente acaba confundindo com a emoção. Justo. Né? Justo. Que é essa consciência de somos todos um, essa consciência de igualdade, né? Inclusive, você sempre sabe que eu sempre te peço uma permissão, né, para uma parte. Permissão, né? Laís. Começou a permissão do Marcos, vai. Os neologismos, as brincadeiras. Porque eu vejo muitas pessoas falarem, né, sobre o paraíso, e todo mundo coloca o paraíso como algo distante, algo em outro mundo, algo fora. Se eu puder brincar com a palavra, né, eu pego o para, ela vai, né, que pode ser aonde estaciona ou aonde você quer chegar, o para, e o iso. Iso é um sufixo que representa a igualdade. Ah, é? Tanto que você tem, as empresas têm o certificado ISO 2000, ISO 2025, que ela está em igualdade, ela está em consonância com as normas, com as leis. Então, ISO é igualdade. Paraíso é para a igualdade, aonde a igualdade se estabelece. Então,
por essa perspectiva, por esse entendimento, a gente percebe que, a partir do momento em que você tem uma consciência crística, uma consciência amorosa, que você enxerga todos como iguais, como irmãos, que o Cristo falava, né? Como irmãos, como iguais, aonde todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, a gente começa a perceber que o paraíso não é algo que está lá. O paraíso pode estar aqui. E aí, vou até puxar o gancho, gente, porque daqui a pouco a gente fala sobre Yeshua, tá? Sobre Jesus. Mas quando Yeshua quando Jesus traz o Pai Nosso, na hora que ele fala assim na terra como no céu, ele está falando sobre o cardíaco. Então, é muito interessante que o assim na terra como no céu se remete ao coração, que é a conexão entre os chakras superiores e os inferiores, esses principais, que a gente sabe que tem mais um monte. Então, o coração, ele faz a união do paraíso na Terra em nós. Justo. E nós mesmos somos a conexão entre o céu e a Terra. Então, nós somos o paraíso em si. Sim. Né? Aí até é engraçado que se a gente for lá longe, e quando a Eva morde a maçã, que é a consciência, que é o sair do paraíso, na verdade é sair deste lugar idealizado, de um paraíso fora, e cair na terra, na materialidade, para se realizar aqui, né? Então, interessante isso que você está trazendo. Sim. Né? Sair dessa coisa de ficar lá em cima o tempo inteiro e internalizar, né? E trazer para cá, atuar aqui. Porque essa nossa função, como você coloca, como se fosse essa ponte entre céu e terra que nós somos, o nosso desafio maior é esse. É esse autoconhecimento, esse autoentendimento, baseado no amor, na compaixão, e exercer isso aqui na Terra. Né? Então, sempre que a gente fala sobre espiritualidade, como nós falamos outra vez, que espiritualidade é uma prática, na realidade. Não é uma brisa. Não é uma brisa, é porque nós precisamos vivenciar isso. Esse é o nosso desafio. Total. Né? De estabelecer o paraíso aqui na Terra, assim, na terra como no céu. Justo. Muito legal. E aí, quando o Marcos fala de consciência crística, que na real é esse assunto, a gente tem que entender o que significa crística. Crística vem de Cristo. E aí a gente tem que lembrar que Jesus, ele era uma pessoa de Nazaré. Jesus de Nazaré. Tá? Então, Nazaré era um bairro, não é mesmo? Igual assim, Maria do Bairro. Né? Nazaré, Jesus de Nazaré, ele morava neste lugar. Quando ele recebe, né, o Espírito Santo, quando ele recebe, então, a bênção, ele se torna Jesus o Cristo. E Cristo significa o ungido. O que é o Cristo? Explica um pouco, se você puder, assim, a gente aprimorar um pouco essa história do que é o Cristo. Porque, senão, a gente coloca como se consciência crística fosse a conexão com Jesus. Não, não é isso. O crístico é para além. Ele recebe um título, né, Marcos? É um título, é um local de vibração que você acessa, aonde justamente você está em conexão com essa consciência da quinta dimensão, que é essa consciência amorosa. Boa. De respeito a si, de respeito ao próximo, né, de olhar para o outro procurando ver as qualidades e não os defeitos, né, procurar alimentar as virtudes em você e no outro. Então, toda vez que você acessa esse tipo de consciência, e essa consciência amorosa, você está acessando essa energia crística. Então, o que Jesus veio fazer aqui na Terra é justamente isso. Ele veio trazer de novo, trazer de volta essa consciência amorosa, porque a época que ele chegou era uma época de muitos julgamentos, de muita violência, de muito egoísmo, né, de muitas coisas. A gente ainda tem um bocado disso por aqui. Imagina, né? gente! Mas naquela época aquilo era muito intenso, muito forte. Não tinha consciência nenhuma. Não tinha essa consciência. Que hoje, bem ou mal, ainda temos, né? Porque nós estamos nesse escancarado, padrão justo. Tá escancarado. A gente está em muita guerra e etc e tal, porque está escancarado. Mas antes não tinha nada, né? Muita guerra, mas bem menos do que tinha. Muito menos. Nós já estamos evoluindo nesse processo. É verdade. Esse processo de ascensão planetária que está acontecendo. É verdade. Se você for observar, é porque as notícias são todas focadas no negativo. É real. Né? Ainda tem guerras? Tem. Mas tem
tem muito menos do que tinha. Isso que você está falando é uma coisa muito importante. Se a gente puxar para agora, tudo bem, a gente está falando de uma outra coisa. Mas é importante a gente entender que hoje em dia a gente tem muito mais pessoas com essa consciência crística, muito mais terapeutas, muito mais pessoas preocupadas em evoluir, muitas pessoas assim mais conectadas do que antes. Sim. Essa consciência não tinha igual Sim, antigamente. não tinha. Né? Então, eu acho que quando ele traz essa... E aí, você que gosta das palavras, vamos brincar com a palavra consciência? Uhum. É a ciência do quê, Marcos? Vai, agora te peguei. Vamos pensar, hein, Laís? O que é consciência? É a ciência da mente, do consciousness. Né? Porque eu acho que a consciência crítica, não estou brincando, que é assim, às vezes a gente tem consciência e inconsciência. Eu posso brincar, então, porque Vai. eu estou pensando nisso agora, né? Nunca tinha pensado joguei, nisso. eu joguei o Marco, eu coloquei fogo no parquinho. Essa consciência que você fala é a ciência de estar com, não de estar sem. Tá vendo? Eu sabia que ele ia ter uma resposta. De estar junto. Estar junto. Estar junto, estar em sintonia, em frequência, né? Em comunhão. Em comunhão, em comunhão. justamente, e não fora. Uhum. Né? E quando a gente fala esse dentro ou fora, é dentro ou fora realmente desse processo, dessa consciência amorosa, porque a criação é uma consciência amorosa. É verdade. Né? O que a gente chama de Deus, dessa energia superior, é uma energia mental amorosa. E quando você está dentro desse padrão, você está com uma consciência, né, de que você precisa realizar esse trabalho de limpar as suas sombras, de limpar as suas negatividades, de estar se reorganizando para você poder estar dentro dessa frequência de ascensão e de crescimento. É verdade. Tem uma coisa interessante que você falou da consciência maior, né? Acho tão outro dia, faz uns meses atrás, eu entrevistei a Natália. Beijo para você, Nath. A Natália, ela tem um trabalho da dança natural e ela faz todo um trabalho com a mãe dela, enfim. E elas falam muito sobre a força gestadora. Eu gosto muito desse termo que ela trouxe. Em vez de falar Deus, a consciência universal, eu gosto quando ela trouxe esse termo da força gestadora. Bonito mesmo. Eu achei incrível isso. E essa história da força gestadora é interessante porque é tudo, né? Não importa se é a mãe ou o pai, é uma energia que gesta algo. Sim. E ela gesta tudo. E o amor, como é um espaço, um lugar, é onde tudo permeia. Isso, eu não sei a tua opinião, mas eu fico pensando que isso, dentro dessa amorosidade, nesse universo que a gente tem, a gente precisa viver a dualidade que na verdade é uma forma da gente evoluir. Então, assim, tem luz e tem sombra, tem bem e tem mal, tem frio, tem calor. Então, se a gente olha dessa forma, a amorosa, esse balance, né? Essa energia onde a gente tem essa dualidade deixa de ser um super problema. Sim. Porque a gente fala, então, para eu sentir amor, eu preciso sentir o desamor. Para eu sentir o calor, eu preciso sentir o frio. Nesse universo que a gente está vivendo, para a gente saber, senão a gente nem sabe o que é. Então, quando a gente tira o drama disso, talvez possa ter uma conexão com essa consciência crística que você eleva o olhar. Você olha de cima, você não acha um pouco? Eu não sei, eu fico pensando um pouco isso. Sim. Sabe? Sim, eu costumo falar assim, né? O amor, para mim, ele é uma energia de troca. E de troca pura, que gera crescimento para todos os lados. Não abaixa a energia. Eu costumo dizer que o amor, às vezes, pode adoecer. Verdade. Um amor doente, ele gera dependência, ele gera ciúmes, ele gera necessidade de controle, ele gera uma série de coisas, né? Quando eu era menor, eu escutava falar que o ódio era o oposto do amor. Hoje em dia, eu trabalho com uma outra consciência. Para mim, o ódio é o amor na UTI.
Total. Gente. É o amor quase morto. Jesus, você está ouvindo isso? Eu juro por Deus que eu falar que o ódio era um amor na UTI. É o amor na UTI. Total. Né? Porque Sintonia. tanto que a gente sabe que aquelas pessoas que se odeiam, quando elas se curam, elas se tornam grandes amigos, se tornam grandes parceiros, amantes. O que for, é real. Que for, né? Então, o que é o oposto ao amor é o medo. Porque o amor é troca e crescimento. O amor é paralisia e estagnação. É o medo. É o medo. É paralisia. Medo é paralisia e estagnação. Total. Então, indiferença, né? Uma indiferença completa. E a partir do momento que você entende que existe essa troca caracteriza-se como uma dualidade. São duas energias se trocando ali entre si. E que elas se complementam. Por isso que a gente fala de integrar as sombras à luz. Porque é com essa consciência de dualidade que é deste planeta, que é deste mundo, que é da terceira dimensão que nós estamos, é que nós conseguimos compreender as coisas. Então, o ideal é a gente não ter uma vida numa montanha russa de grandes felicidades e grandes depressões. É a gente equalizar, como você falou. Né? E essa equalização depende muito dessa consciência de que são momentos, estados e principalmente momentos de aprendizado. Perfeito. Que a gente vai estar passando. Então, os desafios vão chegar. Isso sempre a gente sempre vai ter. A gente está aqui para isso, nessa terra, né? Para vivenciando. Como você olha e como você lida com eles que são outros 500. Não, e é engraçado porque se a gente for parar para pensar, quando a gente fala assim, é a consciência crística, é a energia de Jesus, a gente coloca isso num patamar muito fora. Inatingível. Inatingível, quase, né? E aí, se a gente pensa em quem foi Jesus, gente, Jesus, número 1, Jesus é o maior influencer, hein, Laís? É o maior influencer do milênio. O cara, a gente está falando em 2025 dele. Não? Então, se tivesse um blogueiro naquela época, pensa, ele seria o maior influencer. A gente está falando dele até hoje. Sim. Número 1. Para isso acontecer, porque o cara era um revolucionário. Sim. Então, a gente... E aí, tem uma coisa que, assim, nos estudos que eu faço sobre Maria Madalena e todo esse assunto do feminino primordial, onde a gente aborda muito Jesus... tem uma coisa muito bonita, que tiraram a humanidade de Jesus. E isso é sério, porque elevaram ele num lugar de divindade inatingível. E isso era tudo que ele não queria. Quando você estuda os evangelhos gnósticos, a parte do cristianismo primitivo, quando a gente estuda Jesus na raiz mesmo, o que ele veio fazer aqui... Gente, é uma loucura isso, porque, assim, na verdade, ele era contra. Ele estava falando que o reino de Deus está dentro da gente. Ele está falando sobre isso, sobre, galera, coloca o pé no chão, vamos mudar aqui. Não era uma coisa lá, nas Pleiades, aqui mostrando que ele era igual a todo mundo, humano como todo mundo. Exato. Né? E ele cultivava ali a alegria, que muita gente fica preso no sofrimento dele, mas ele cultivava alegria. Total. Ele ia a festas, né? Até que quando acabava o vinho, ele transformava. Exatamente, até peixe tinha, gente. Né? Para poder reproduzir as coisas. Então, ele tinha essa característica muito humana e um dos ensinamentos era justamente esse, que nós temos essa capacidade de exercermos essa consciência crística e estarmos que nem ele, vivenciando dentro da alegria, dentro do amor. Por na prática, né, Por Marcos? prática, que a gente fala tanto isso, né? Sim. Isso é muito interessante, porque daí, dessa forma, a gente humanifica e a gente olha para ele como uma pessoa acessível. Né? Então, se a gente falar de Gandhi, se a gente falar Martin Luther King, se a gente fala de quem mais? O Mandela. Se a gente fala, né, dessas figuras mais... Dessas almas que estiveram aqui encarnadas com essa consciência de trabalhar. Todos tinham essas consciências crísticas, né? Sim, justamente. Cada um dentro de uma
um momento específico, um povo específico, uma unidade específica, mas trabalhando essa consciência. Porque essa consciência, embora a gente fale que é olhar a todos, né, como todos iguais, nós sabemos que cada um de nós está num local específico, num momento específico, com uma sociedade específica, e que você tem ali uma linguagem específica para poder acessar. Né? Mas todas elas falam no mesmo sentido, no mesmo intuito de amai-vos, né? Respeitai-vos, né? E crescer dentro dessa consciência de alegria e de amor. É que aí que a gente consegue realmente vivenciar. E escorrega, né? tanto nisso, né, Marcos? A gente escorrega nisso, né? Porque a gente, como nós falamos lá atrás, nas nossas primeiras gravações, nós ainda carregamos ranços ainda da antiguidade, né? Ainda temos coisas para estar olhando, crescendo, mas isso está acontecendo. Está bem melhor, cada vez mais. Eu acho que está bem melhor. Tem cada vez, como você falou, cada vez mais pessoas focadas nisso, com esse intuito. Né? E assim, olhando um pouco para a história, né, de Jesus, assim... Poxa, se a gente for olhar para a história dele, a gente julga muito a partir de 3 anos, né? Gente, assim, a gente fala do cara há 2000 e blá blá anos, nos 3 anos finais onde tudo aconteceu. E a gente tem que lembrar que, assim, esse cara foi preparado muito tempo. Se a gente olha para a história de Maria, né, e a forma como ela nasceu... Ela também nasceu, ela também foi concebida por Santa Ana de uma forma, vamos dizer, peculiar e aleatória. Né? Que eu já falei bastante aqui sobre a capacidade dessas mulheres. A gente não vai se aprofundar nisso, porque não é o tema, mas de gestar sem ter feito o ato amoroso. A gente não sabe o quanto é real isso ou não importa, pode ser metafórico, mas... a Santa Ana já foi uma mulher muito preparada. Já era uma sacerdotisa. Inclusive, dizem que do templo de Ísis, assim, né? Dessa escola de mistérios. Maria, a mesma coisa. Concebe Jesus desse jeito aí. Desse jeito aí. Desse jeito aí. Não, eu já falei para você isso. Tem uma profissional, não sei se é de Oxford ou de Harvard, eu sempre esqueço o nome dela que ela estuda a partenogênese, que é a capacidade das mulheres engravidarem sem o ato, não é mesmo? E pronto, ele foi concebido de uma forma especial. Sim. E aí ele foi todo preparado. E dizem que foi pelos essênios e morou no Egito. A gente não sabe se foi 3 meses, 3 anos, 30 anos. Cada linha fala de uma... Então, para pensar que o cara ele foi muito preparado para passar o que ele passou. Então, sabia sobre cabala, sabia sobre magia, sabia sobre ervas, sabia sobre cura. Essa coisa de curar com as mãos, eu acredito que o reiki começou ali, provavelmente, né? Não sei, né? A cura com as mãos, Marcos, é tanta coisa. Então, não é uma pessoa que surgiu, recebeu a pomba e pronto. Não. Ali tinha uma alma especial. Ai, gente, cristifiquei, sabe? Não, né? Ali tinha uma alma especial, mas é aquilo que a gente sabe. Quando a gente encarna, muitas coisas a gente não lembra. Não. Daí a gente precisa vivenciar para poder ir retomando a consciência, né? Passando por iniciações, passando por conhecimentos, para você poder retomar. Com ele não foi diferente. Não, gente, a gente ele tinha as facilidades e os dons, como muitas pessoas têm, como Sim. muitas crianças atualmente apresentam dons extraordinários. Mas precisa de uma vivência, de um cuidado, de uma orientação, de um conhecimento, para que aquilo vá se desenvolvendo, que você vá realmente acessando as informações mais sutis, mais elevadas, né? Para poder manifestar isso aqui de uma forma equilibrada. E eu acho que, de repente, né, a igreja, quando ela se apropria, porque ele se apropriou da humanidade de Jesus e divinifica ele num lugar inatingível, ele se torna um mártir, se torna um exemplo a ser seguido, tanto é que a gente fala muito sobre ele, e tira toda essa capacidade do ser humano evoluir. Porque ele ensinava muito isso, a capacidade da gente cristificar. Né? O ungido é abençoado. Quando a gente vai na igreja se batizar, é isso. A gente se torna uno.
E aí, se você for pensar o ungido, se torna uno com essa consciência dessa força gestadora. Sim. Né? Que nós somos Deus e deusas numa coisa só. Então, acho que a gente perdeu essa capacidade. Não perdeu, porque é o que você falou. Acho que a gente já está retomando isso. Mas eu acho que quanto mais, eu vou reformular a frase, quanto mais a gente tiver consciência da consciência crística, de que nós somos capazes de atingir esse lugar do amor, eu acho que a gente fica mais perto dessa evolução de Jesus, e não no lugar de religião, mas dessa consciência, né? Não sei. Sim, sim. Uma coisa que me passou agora aqui pela mente, Gá, faz parte, acho que muito grande desse desenvolvimento, dessa consciência, esse processo de você, quando está vivenciando uma situação, você parar de procurar culpas e culpados, parar de ficar achando que foi aquela pessoa que fez aquilo. Qualquer coisa que alguém fale para você, a leitura daquelas palavras está baseado na sua mente, nos padrões de crença que você traz, nas vivências que você traz. A partir do momento que você começa a compreender isso, você começa a trabalhar essa consciência de que não foi a Gabi que me magoou, fui eu que tenho feridas dentro de mim que eu não estou querendo olhar, e que a Gabi, como um espelho, me ajudou a ver isso. Então, eu não tenho que brigar com a Gabi pelo que ela me falou. Eu vou agradecer a ela pelo que ela me falou e vou olhar para dentro de mim para poder ver essas feridas aonde estão e cuidar das minhas feridas. Porque a partir do momento que eu faço isso, você pode não mudar o seu discurso, só que você já não me atinge mais. Total. E aí eu consigo exercer uma consciência maior. Então, muito para mim dessa consciência crística, o exercer da consciência crística, entra nesse processo de você parar de ficar olhando para o mundo como o mundo te agredindo, te fazendo um monte de coisas. Você não está aqui para ser agredido. Não mesmo. Você está aqui para poder crescer. Né? E aí você começa a olhar para dentro de você, né? Para poder estar reorganizando algumas coisas ali dentro de você. Tanto que, né, já comentei isso com você, não lembro se eu já falei aqui, mas eu tenho uma pessoa, né, que ela já fez minhas aulas de yoga, já fez meus cursos, já virou amiga, companheira, tudo mais, que eu adoro o jeito como ela me chama. Ela me chama de mestre de si mesmo. Ela fala: oi, mestre de si mesmo, como é que você está? Boa. Né? E eu adoro esse termo, porque é isso que eu quero. Eu quero ser mestre de mim. Não dos outros, né? Não estou preocupado. Guruzice, justamente. Nossa, não quero ser guru. Né? Eu quero estar... Eu estou nesse caminho de crescimento, de aprendizado, como todos estamos, né? E eu procuro exercer isso, essa história de as coisas que vão acontecendo na minha vida, eu estou atento para ver quais são os aprendizados que eu tenho ali, e não vou ficar apontando o dedo e falando: não, você. Sou eu? Eu que estou ali. No fundo, é tudo sobre a gente, né? Porque é o caminho. Ele falava isso, Jesus. É tudo sobre a gente. É o caminho de eu me reorganizar para eu poder estar elevando o meu padrão vibracional. Porque conforme eu elevo o meu padrão vibracional, as pessoas que passam perto de mim vão sentir essa vibração e vão se mexer também. Completamente. Engraçado essa coisa que você está falando do... Não tem, quer dizer, não tem nada de engraçado. É uma coisa séria. De trazer a graça para cá, pode ser. Engraçado. Mas é interessante porque essa coisa dos espelhamentos, né, aconteceu muito com os apóstolos. Eu penso, e aí eu puxo a sardinha para nossa amada Madalena, e sempre tem que pôr a Madalena no meio da história, mas é verdade, porque a gente só conhece a história que foi escrita por homens, que foi replicada 300 anos depois, e a gente conhece um pedaço. Mas quando a gente se aprofunda nos conhecimentos mais antigos, né, gnósticos, apócrifos, né, esses evangelhos foram encontrados aonde? Na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Que tal?
Foi escondido lá. Ou seja, a gente sabe que, de alguma forma, ele provavelmente deve ter vivido lá, né? Assim, alguns apóstolos foram para lá. Mas eu estou falando isso porque, nesses evangelhos apócrifos e gnósticos, a gente vê muito a presença das mulheres. Uhum, sim. E o quanto que ele falava, eu não estou puxando sardinha por causa do feminino, não. O quanto que muitas mulheres tinham conhecimentos que foram completamente deixados de lado, que não foram vistos, que não foram aprimorados, porque, de uma certa forma, tem o que você falou, um espelhamento da fragilidade dos apóstolos, by the way. Uhum. Então, eu acho interessante porque, quando a gente vai pesquisar, a gente entra numa pesquisa mais profunda, os próprios apóstolos tinham as suas dificuldades, os próprios Sim, apóstolos tinham as certeza. suas raivas. Pedro com Madalena tinha uma rixa, eles não conseguiam entender as metáforas, porque Jesus falava muito pelas metáforas, eles não conseguiam compreender. Depois que ele ressurge, que ele renasce, Madalena, né, vê, ele consegue compreender, consegue entender, consegue assimilar, e ela mesmo acaba se transformando porque ela percebe as dores dela. É impressionante como o olhar muda, porque sai desse espelhamento, sai dessa ciumeira, sai desse lugar do auto-julgamento. Então, quando a gente estuda esses conhecimentos, a gente vê entre os próprios apóstolos. Sim. Isso é importante, gente, para a gente poder tirar a questão de que essa transformação é inatingível, essa energia crítica é inatingível, né? Que esses grandes mestres são inatingíveis. Não é assim. Sim. Eles só são guias, né? Então, gosto quando você fala de mestre de si mesmo. Ele falava muito sobre isso. Sim. Uhum. Então, eu só estou dando exemplo assim, da egrégora que circulava ele, porque senão a gente não consegue, não tem nem como. Deixa eu colocar lá a imagem na cruz e vamos nos ajoelhar e vamos resolver a história a partir do sofrimento. E você está falando exatamente o contrário, que não é pelo sofrimento. É pela alegria, pelo amor que a gente cresce. Né? O sofrimento ajuda a limpar as nossas sombras, a limpar as questões que bloqueiam essa consciência de amor, principalmente a si mesmo. Porque a gente estava falando do processo de aceitação, né? O processo de aceitação daquilo que acontece com a gente. Uhum. Aí a Laís deu a ideia de falar sobre o quanto que, em muitos momentos, a gente está passando pela dor, a gente está vivenciando aquilo, a gente tem consciência daquilo que a gente está vivendo, a gente tem consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está vivendo não está bacana. A gente tem até essa consciência crística, mas às vezes a gente não consegue trazer para a matéria. Então, o quanto que, às vezes, e aí é uma coisa interessante isso, porque às vezes a gente está na dor e não adianta fugir da dor. Às vezes, talvez a gente tenha que mergulhar nela. E aí vem a aceitação. Aceitar que a gente está num momento complexo, que a gente está num momento difícil. E aí, sim, que eu ia. Agora veio, hein, gente? Voltou a intuição. Que Yeshua, Jesus, na hora que ele estava na crucificação, ele estava na dor mais profunda, a dor mais complicada. O que ele fez para aquilo passar? Ele se entregou para o processo. Foi uma entrega. Ele teve uma confiança no processo enorme. Ali, eu acho que essa consciência crítica de dizer, olha, eu estou passando por algo que, de alguma maneira, eu tinha que vivenciar aquilo. Eu acho que a aceitação, quando você está falando, é muito mais nesse lugar, olha, estou passando por isso para evoluir, mas não ficar na conformidade. Uhum, sim. Eu reconheço que isso está acontecendo, né? Sei, mas eu vou não ficar alimentando a dor, eu vou procurar o entendimento do que essa dor está me trazendo, né? Em que ponto que isso me feriu, aonde que está essa ferida dentro de mim, para eu poder saná-la, para eu poder cuidar. Se eu não estou dando conta sozinho disso, eu tenho que procurar auxílio. Ajuda. Tenho que procurar ajuda, né? De uma terapia, de alguma coisa, para mim me ajudar a entender, né, o significado dessa dor, né? Por que isso me fere tanto? Aonde está esse ponto? E aceitar que isso existe mesmo, né? Não ficar lutando contra. Tanto que a gente diz assim, né? Tem uma teoria que fala sobre os 7 estágios da cura, né? Então, quando alguma coisa acontece com você,
O primeiro estágio a gente chama de negação. Não, isso não é nada, imagina, não, mas eu não aceito que isso é. O segundo estágio a gente chama de negociação, né? Ah, não, tudo bem, eu tenho isso daqui, mas, né, se puder. O terceiro estágio chega a ser uma revolta, né? Poxa, por que isso está acontecendo comigo? O quarto estágio já entra numa depressão maior, que você fica lá para baixo. E a tendência das pessoas é ficar nesses 4 estágios. Aí sai da revolta para não aceitação. E aí volta para uma negociação. Deus, eu juro que se isso acontecer, eu vou mudar, Deus, eu vou fazer. A terceirização. Terceirização. Né? E fica nessas coisas todas. O caminho da cura só começa a acontecer no 5º estágio, que a gente chama de aceitação. Boa. Aceitação, eu aceito que isso está, eu aceito essa dor, eu vivencio essa dor, eu choro, eu sei que ela está comigo, eu sei que ela me traz um entendimento, que é a entrega, eu sei que... O 6º estágio já é a reorganização, a ressignificação desse processo. Ah, tá, essa dor está em mim porque eu vivenciei isso dessa maneira, meu entendimento foi esse, eu sei que eu posso ter um outro entendimento agora a partir desse momento, dessa situação, para poder estar fazendo algumas coisas. E o último estágio já é a nova vida mesmo, né, acontecendo. Então, por exemplo, eu passei por uma vivência na minha história pessoal. Eu morava em Florianópolis, né? E um amigo meu de faculdade pediu se ele poderia ficar um tempo na minha casa para poder arrumar trabalho, fazer as coisas que ele queria fazer, que ele estava se mudando da cidade onde ele estava. Eu abri as portas da minha casa, ele veio. Aí, um dia ele pediu para mim, Marcos, será que eu poderia trazer para cá, né, aqui para sua casa, a minha esposa também, porque ela também está nesse processo, né? Falei, não, tudo bem, pode vir, né? E eu posso trazer uma cama para a gente ficar mais confortável? Eu falei, pode. Aí eu saí para trabalhar, fui dar aula. Quando eu voltei, tinha um caminhão de mudança na minha casa. Tá ótimo. Chegou cama, geladeira, bicicleta, armário, fogão, cachorro, né? Tudo. Tá ótimo. Eu parei, eu olhei aquilo, eu virei as costas, saí e fui andar. Para não ficar ali no enfrentamento, na briga, saí e fui andar. Aí voltei, conversamos, tudo mais. Falei, bom, tudo bem, vai, já está aí, fica, mas tem prazo. Eu quero ajudar você a pagar o aluguel. Não, eu não quero ajuda para pagar o aluguel. Eu abri as portas da minha casa para você ter uma oportunidade. Eu não estou precisando de ajuda, não quero. Aí outro dia eu cheguei, ele tinha tirado a minha geladeira, colocado a dele, tirado a minha mesa, colocado a dele. Que ótimo, virou a casa da pessoa. Daí eu falei, não, cara, não é. É a minha casa, por favor, me respeita, né? Depois de uns 6 meses, mais ou menos, né, ele se mudou. Quando ele se mudou, a dona da minha casa, né, que eu alugava essa casa, ela me chamou para conversar, né? E ela falou, Marcos, aquele era seu amigo? Eu falei, sim. Por quê? Não, porque ele veio aqui e ofereceu pagar o dobro do que você paga de aluguel para ele ficar com a casa e eu mandar você embora. Nossa! Então, aquilo me pegou de uma maneira que já vinha pegando por uma série de... E aí eu fui compreendendo o meu aprendizado, que era aprender a falar não. O limite. Dar limites. Dar limite, nossa. Não me permitir ser como abusado. A gente não faz isso, como eu né? não fazia isso, nossa, muitas vezes. Então, aquilo que eu senti que me pegou, que virou uma coisa, eu fui compreendendo qual era o meu aprendizado naquela situação. Por que eu atraí aquilo para mim? Por que eu permiti chegar até onde chegou, né? E aí, conforme eu fui compreendendo isso, eu fui adotando isso para mim, me perdoando pelas minhas atitudes, né? Agradecendo a ele pelo ensinamento, né? Então, hoje é aquela história assim, sei quem é a pessoa, né? Agradeço. Se precisar um dia abrir a porta da minha casa de novo para ele... Talvez eu até abra, mas eu já vou começar com nãos. Com não, né? Isso não, a gente isso tem não, muita dificuldade de dizer então, não, né?
Por isso que eu falo que essa história machucou, doeu, pegou uma ingratidão, uma injustiça, um monte de coisas que está embutido nesse processo, nessa história, mas que para mim foi um grande ensinamento para eu poder crescer. Né? E a partir do momento em que eu vivenciei aquilo, que eu entendi, que eu aceitei que aquilo aconteceu e que eu compreendi as razões pelas quais aquilo aconteceu, isso para mim foi libertador. É muito bonito isso. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Quando a gente está fora de casa, o nosso ego não aparece muito, né? Porque a gente vai colocando máscaras enormes. Mas dentro de casa, principalmente, as máscaras caem e a gente faz muito espelhamento. Aliás, os relacionamentos, eles funcionam para isso de alguma forma, todo e qualquer. Então, essa história... E aí é que é interessante, né? Porque a gente não consegue nem... e é isso que eu acho bonito, né? Que Jesus falava muito de olhar para quem está... não faça comigo que eu não gostaria que fizesse. Não faça com outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, dentro de casa, a gente tem esses espelhamentos, esse ensinamento da gente não fazer com o outro que não gostaria que fizesse com a gente. Tem o espelhamento de uma pessoa fazendo algo, você fala, opa, isso é meu, que é o que a gente está falando, nada é sobre a gente. E aí a gente não consegue fazer isso nem em casa e terceiriza para Deus, ou para a consciência, ou para o que você quiser. Ai, pessoal aí de cima. E aí a gente volta, pessoal, para algo que eu e o Marcos a gente tem debatido muito aqui. Em todos os nossos vídeos a gente vai falar isso. E os próximos vídeos a gente vai trazer mais ainda a espiritualidade na prática, que é parar de terceirizar os problemas, trabalhar com a autoaceitação, a autocompaixão, ter empatia pelo próximo, mas pôr os nossos limites e pôr na prática o ensinamento, porque às vezes a gente ora para algo. Quando você está orando para a divindade, essa força gestadora, cuidado, porque se você pede algo e você não sabe o que você está pedindo, a coisa vem de um jeito bem errado. Então, acho bonito isso, que na hora que você está orando, ele falava muito sobre isso, né, Yeshua? Tipo, na hora que você está orando, o orat, o verbo, né? Primeiro se fez o verbo, né? A gente está atraindo algo para a gente. Então, quando a gente não tem essa autorresponsabilidade de trazer os ensinamentos para a gente, não coloca na prática, fica uma oração em vão. Aí a gente se espelha numa imagem crística de um Cristo que é crucificado, a gente vive numa imagem dessa em vez de a gente olhar para dentro. A gente não olha para os espelhamentos. A gente não trabalha com essa autoaceitação. Não aceita as coisas. A gente vai vivendo isso para mim, Marcos. Eu estou dando uma brisada aqui, mas isso para mim é que é viver nessa Matrix, assim. Então, acho que interessante. Que você quer sair da Matrix, Laís? Faz isso que eu... Não quer sair? Quero. Claro que quer. Não quer sair, gente quer. Você quer? Todo mundo quer. Começa pelos espelhamentos. Não é, Marcos? Assim, olha para o próximo. Eu acho que foi você mesmo que falou para mim uma coisa. Eu acho que foi em algum programa nosso aqui. Eu tenho certeza que foi você que falou assim. Para você poder sair da ilusão, olha para o que o próximo está te ensinando. Porque daí você se liga rapidinho. Nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu voltar para a real, sabe? E uma forma que você vê que eu, pelo menos como eu compreendo, de trabalhar essa história de uma consciência crística, né? Boa. Então, você me trouxe ali um desafio. Você falou uma coisa que me pegou, sei lá, que eu não concordo e tudo mais. Quando eu vou devolver isso para você, tá? Se eu viro para você e falo, porque você, Gabriela, você fez isso, você fez aquilo, porque você, a primeira coisa que você vai fazer é reagir, se fechar, se proteger, e tudo que eu estou falando vai ficar no ar, você não vai ver. Agora, se eu, ao invés disso, a hora que eu for falar para você, eu mudar, ao invés de falar nessa terceira pessoa, falar de você, né? Eu falar na minha perspectiva, eu falar, lembra quando você comentou aquilo? Pois é, eu entendo isso de uma maneira diferente. A minha forma de falar, de entender sobre isso, Gabriela, é assim, assado. Quando eu estou falando nessa primeira pessoa, que eu não estou te acusando, né? Você não se fecha. Você fica mais receptiva para o que eu estou falando. Então, quando você vai reclamar, falar de algo que você não gostou... Clamar de novo, né? Reclamar é clamar duas vezes, não fale né? acusando, apontando. Fale sobre você.
como você entendeu aquilo, como que aquilo te pegou. Porque aí a pessoa não se sente acusada e você consegue ter aquela brincadeira que a gente falou de uma conversa e não de um diálogo. Ai, nossa, é muito bom. Né? O verso com. Conversar, isso, viu? Ó, já tô justamente. pegando, viu? Né? O conversar, né? Né, de você conseguir fazer isso. Então, isso é uma forma, por exemplo, de você trabalhar uma consciência crística. Porque daí traz para o chão, não fica numa coisa inatingível. Não muito menos falando que o outro que fez, não. Essa é a compaixão, a amorosidade que ele ensinava, a empatia, o de olhar para o próximo, né? São ensinamentos muito básicos, gente. A gente coloca num lugar muito fora, né? Como se nós somos pecadores e que a humanidade não tem salvação. É muito complicado isso. A gente aprendeu que nós somos pecadores. Então, já começa assim, você, querido e querida, ó, você tá mal, você é uma pessoa caída do caminhão, tá? Então, como você não tem a menor chance de chegar na consciência de Jesus, então a gente é um bando de ralé que vai ter que ajoelhar no milho para a gente poder evoluir. Ou então, pior, né? Você só vai chegar a ele através de mim, porque eu represento ele aqui na Terra. Exatamente. Nossa, isso é muito sério, porque foi a imagem que nos foi vendida. Né? Então, assim, há 2025 anos, nós somos o povo caído do caminhão que não temos salvação. E a gente está aqui tentando, nesse programa, nesse vídeo, nessa conversa, trazer a consciência crística de que nós somos abençoados só pelo fato de estarmos vivos. Afinal, a força gestadora, ela gesta. Sim. Então, é assim, pensa numa mãe. Ai, vamos puxar para a mãe? Pensa na mãe gestadora, o pai gestador, a força gestadora unificada do pai e da mãe. Criaram filhinhos. Aí os filhinhos cresceram pelo universo e jogam os filhos para o mundo. Ninguém quer ficar com filhinhos perto. E esses filhos crescem. Nós, humanidades, vários planetas, né? A gente aprende algo para depois devolver para essa força gestadora, para voltar para o pai e para a mãe e falar, olha tudo que eu aprendi. Então, a gente está aqui num lugar de aprendizado, porque nós somos partes dessa força gestadora, como a gente é parte do nosso pai e da mãe, não é? Sim, sim. Então, acho que a gente coloca essa energia da consciência divina num lugar muito inacessível e a gente fica esperando. Vou esperar acontecer algo. O Messias vai chegar aí e a gente vai resolver tudo, né? Eu acho que não é o mestre de si mesmo, né? Marcos, isso é muito bom. Meu. E você fala, né, você tem usado esse termo, essa palavra espelhamento, né? Lá vem. Eu brinquei alguns anos atrás, né? E para mim é uma verdade que nós estamos agora vivenciando essa época, né, do dia 25 de dezembro. Ai, boa. Né? Ai, que bom que a gente tocou nessa assunto. Que é o Natal, né? E que tem atualmente essas duas versões, entre aspas, existem outras, mas o que a gente vivencia muito aqui é essa história, é o nascimento do Cristo, ou seja, esse momento de você deixar nascer dentro de você essa consciência crística, essa consciência amorosa, né, essa consciência. E, por um outro lado, tem muitas pessoas que, nessa época, cultuam o materialismo, a imagem do Papai Noel, dando presente. Então, essa época é uma época, às vezes, de muita tensão. Você vê as pessoas na rua tensas, saindo, pensando em festas, pensando em comprar presente, pensando nisso aqui, Daí eu brinquei assim, você pega a imagem de Jesus com aquela luz e você pega a imagem de Papai Noel, aquele ser mais robusto, com um saco de presentes nas costas. Então eu falo assim, se no dia 25 o seu foco, a sua mente, você cultua a imagem de Jesus, você vai chegar no final do ano iluminado, leve. Se você cultua a imagem do Papai Noel, você vai chegar pesado de saco cheio. Eu queria ter uma bateria do Jô Soares, Laís, que faz trum, tum, psh, acabou o programa. Eu vou embora. Tchau, gente. Eu vou embora. Acabou. Não tá tendo mais o que falar. Acabou. Mas é porque... É um espelhamento. Gente, aí eu vou contar então. Posso contar? O meme tá lá no Instagram. Puxou o assunto, sagitariano, lelé. Tô lá, aí apareceu um Reels aleatório gringo. Eu contei pra eles antes, tá? Então tá lá.
os essênios, ou sei lá, um povo bem antigo lá comemorando o solstício de inverno. Porque já que o Marcos tocou no assunto, vou pegar o gancho, dia 25 de dezembro é mais ou menos no hemisfério norte, repita, no hemisfério norte, não no hemisfério sul, o solstício de inverno, que é o dia mais escuro do ano. Então, o Natal era o momento onde faziam-se celebrações para trazer o sol, para trazer a estrela, para trazer, né, essa esperança de que aquela noite escura ia embora e já logo, né, em seguida o inverno já começaria a diminuir, porque começou o inverno, então ele começa a passar para trazer uma esperança. Essa é o rolê. É o solstício de inverno, que aqui é o quê? Gente, aqui é o solstício do verão. Então, a gente, sem querer, acaba vivendo uma cultura que não é nossa, porque aqui a gente não está terminando nada, a gente está na estrela de Belém pura. A gente está na iluminação, lá não. Tá. Então, tá lá os essênios, né? Ou sei lá, tô inventando o nome. Os caras das antigas, os pagãos. Aí, de repente, entra o Jesus. Queridos, desculpa, mas esse é o meu aniversário. Aí os caras, desculpa, você nem nasceu dia 25 de dezembro. A gente não sabe. A gente acha, tá? Então, tá bom, vamos... Aí, eles não querem ir embora. Aí o Jesus fala, ô pai... Aí... Cai um raio, os caras saem. Eles começam a celebrar, Maria começa a celebrar nas feitas de Jesus. Passa um tempo, chega o Papai Noel. Escuta, esse aqui... É o meu dia. É o meu dia. Gente, o que o Papai Noel tem a ver com isso? Gente, eu acredito em Papai Noel, eu adoro Papai Noel. É uma outra história. Eu acho que a gente faz um outro podcast sobre isso. Mas é verdade. É o quanto que a humanidade está espelhada numa data, numa coisa que a gente nem sabe. Então, é muito louco. Muito materialismo. Porque, assim, se a gente for pensar, primeiro, que a montagem da árvore de Natal, tipo, a gente derivou o assunto, né? Uma digressão pesada aqui, mas acho importante falar. A montagem da árvore de Natal era uma celebração celta desses pagãos. Pagãos, né, gente? Pagãos, pagões? Paganes. Esses pagãos. A montagem da árvore era uma celebração celta que colocava frutos para trazer abundância exatamente nessa época do solstício de inverno, que não se tinha comida. Então, vamos celebrar. Né? Então, tem uma longa história em relação a isso. Outra coisa, ele me deu a palavra. Eu vou falar. Dia 25 de dezembro, pelo calendário egípcio antigo, quem que era celebrado? Que eu te ensinei? Horus. Então, a gente tem Ísis, Osíris e nasce Horus, dia 25 de dezembro. Que coincidência, né? O filho de Ísis, gente. Que Osíris morreu e a partir disso nasce Horus, que é o olho que tudo vê, a esperança do novo amanhecer. Então, eu acho isso muito importante que você está trazendo, que o Natal, essa época, é uma época de celebração no hemisfério sul da pura luz, o início do verão. A gente está no verão. Gente, não estamos no inverno rezando, pelo amor de Deus, para ter. Não, a gente está no pleno desenvolvimento da luz aqui. Nós somos a estrela de Belém. Chupa hemisfério norte. Né? Então, desculpa. Então, a gente entrar nesse lado materialista, como se o mundo fosse acabar dia 31 de dezembro. Daí, aí a gente fala sobre os calendários, que é outro assunto, né, Marcos? Sim, né, que 31 a gente considera essa mudança de ciclo, né? Mas existem várias mudanças de ciclos, né? Existe esse calendário que é o gregoriano, que é dia 31, o calendário do nosso horóscopo, do nosso zodíaco, que é em março. O astrológico. Né, o astrológico. Tem o calendário aí maia, egípcio, os judeus têm outro tipo de contagem. O japonês que você falou, chinês. Chinês, horóscopo chinês, né, calendário chinês. E é o mais importante mudança de ciclo que a gente fala, que é o nosso aniversário, né? Que essa é a verdadeira mudança mesmo, pessoal. Então, cada um pode escolher as suas mudanças. Só que tem toda essa festividade que existe mesmo. Sim, tudo nessa bem. época. Tá tudo bem. A gente aproveita, tudo mais. Só que o mais importante disso tudo é um não
Fique focado nas coisas que você não conseguiu realizar. Sim. Foque-se No que você no que conseguiu. você conseguiu. E aquilo que você não conseguiu, tá tudo bem, cara. Tá. Você ainda tem tempo para estar indo atrás. Você pode refazer esses seus desejos. É que muita gente fica nessa época, isso é um dos motivos que fica esse inconsciente coletivo pesado, é porque as pessoas entram nessas neuras de sofrimento, de nossa, eu não consegui, ficar valorizando isso. É, porque o fim do ano. O fim do ano, Dia e 1º de essa etapa que eu janeiro, falei, eu não pronto. fiz, 1º de janeiro tudo mudou na vida, deu um boot, Muda, reset é. da Matrix. Não é assim. Não, mesmo porque janeiro vem de Janus, né? E Janus é um deus da mitologia de duas cabeças, Ai, gente. que olha para o passado e para o futuro o tempo todo, né? Mas a gente tem que estar no No presente. Ah, eu não quero mais saber de janeiro. Né? Então é Ai, só credo! esse cuidado. É só esse cuidado que tem que ter, né? De nós ficarmos na luz. Sim. Não ficarmos no peso É. e no saco cheio. É verdade. No saco cheio do Papai Noel. Né? Justamente. É ficarmos na leveza, na luz, compreendendo, trabalhando com essas questões da consciência crística. Compaixão, Empatia. misericórdia, empatia, perdão. Né? Se você desenvolver gente, já tá ótimo. Uhum. Ia ser bonito, olha, gente, para quem não montou árvore de Natal, ia ser bonito, assim, fazer... Lá em casa a gente faz quando a gente monta de um jeito diferente. Seria legal colocar lá na bolinha um papelzinho na árvore, misericórdia, empatia, compaixão, o que você está plantando para esse próximo ano, né? Justamente. Né? Eu acho que, assim, eu acredito que essa é uma época do ano que, como o inconsciente coletivo está muito forte, e a gente não consegue fugir disso, não tem como, né? O mundo inteiro, não o mundo inteiro, né? Eu acho que os países mais muçulmanos, acho que não, alguns povos não, mas a grande maioria comemora o Natal. Então, que seja um ano no momento de celebração dessa consciência crítica. Uhum. Tá bom, você pode ter o Papai Noel na minha Sim, casa tem. Eu lógico, adoro, gente, eu amo. Eu vou no shopping e tiro foto. Eu adoro, porque eu acho que é isso, né? Se você olha para além com esse olhar, eu acho ótimo de você celebrar, mas de celebrar de verdade. E eu acho que essa história de você entender que essa mudança de ano, na verdade, eu acho que a gente podia trazer aqui um convite das pessoas, já que se comemora o Réveillon, a virada do ano, independente de qualquer coisa, sim, que seja assim, qual é a consciência que eu quero ter para o ano que vem? Mais do que metas e planos de ação. Sim. Fica mais leve, eu acho. Sim. Né? Ainda mais porque é um ano de 2026, né? Meu Deus. Um ano 10 ou um ano 1. O ano do cavalo. Justamente, que é justamente novos recomeços, novas perspectivas, né? E que elas sejam pautadas nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, nesse autocrescimento e nessa consciência crística. Eu acho perfeito isso. Se a gente pega, então, dia 25 de dezembro, pensando também nesse nascimento de Horus, né? Puxando um pouco a sardinha para o lado egípcio, a gente lembrar que Ísis e Osíris, eles são feminino e masculino primordial. Pensa que Ísis, ela reconstrói a energia desse masculino que foi desintegrada, e a partir disso ela cria a trindade, né? Olha a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai e a Mãe, que a gente fala, né? Mas se a gente coloca nesse lugar, o olho de Horus é o olho que tudo vê. Aí a gente vai para a consciência crística, gente. Olha que legal. O Horus, na hora que ele está se posicionando e lutando contra Sete, que foi o irmão de Osíris que o matou, ele perde um olho. E aí Ra devolve esse olho. E fica o olho de Horus, que é o olho da abertura da consciência, que é a nossa pineal. Então, se a gente olha com esse olhar que o Marcos está dizendo, dessa consciência maior, da empatia, da compaixão, de a gente se propor a uma consciência melhor, a gente abre o nosso terceiro olho, a gente abre a nossa consciência. Então, a gente tem alusão a Horus, a gente tem alusão a Yeshua, a gente tem, né, nessa benevolência, nessa avatar, porque Jesus foi um avatar que trouxe
uma consciência maior para cá. Se a gente, de repente, nessa época de fim do ano, reverbera essa energia, para o ano que vem, de acordo com que você, né, da forma que você comemora, é perfeito, porque daí você se permite, então, em vez de, vou fazer um plano de meta, vou emagrecer, vamos não sei o que lá, você abre uma abertura maior, né? Acho que é uma alusão interessante. A gente vai para muitos lugares nessa conversa. Até o Papai Noel entrou aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Só mesmo isso que a gente falou até agora, da importância de você estar atento aos seus pensamentos, aos seus entendimentos, a essa percepção de que você é o dono da sua história pessoal. Não é mais ninguém. Mais ninguém. Você que decide o que você vai estar vivenciando, como você vai estar lidando com as situações. Isso depende de você. Né? E para isso, ter esses momentos de ir para dentro, para visitar o seu silêncio, conectar com a sua essência, conectar o coração e a mente para poder sentir, vivenciar essa energia amorosa, essa energia crística, isso é imprescindível. Isso é um bom presente de Natal. O melhor que você pode se dar. Isso é verdade. Vou falar para os meus filhos, queridos, não vai ter presente de Natal, vai ter consciência crítica. Mas é verdade, gente. Sem consciência a gente não chega em lugar nenhum, né? Eu vi um cartãozinho uma vez que eu adorei. Ai, tem que terminar de um jeito brincalhão, né? Não tem como. Eu vi um cartãozinho que era um homenzinho parado numa loja, assim, cheio de presentes. E aí estava escrito assim: passei na loja para ver o seu presente. Aí a hora que você abriu o cartão, era esse homenzinho de braços abertos e escrito assim: aí me lembrei que tinha que vir de mãos abanando para poder te dar um abraço. Muito bom, gente. Então, muito bom. O grande presente é o abraço. É o abraço. Muito Porque bom. o abraço você conecta com o outro todos os chakras. Conecta um com o outro. Perfeito, gente. Assim, ó. E muito você bom. integra a energia. Gente, vamos dar muitos abraços, vamos subir a nossa consciência, que esse fim de ano, né, essa época do ano, que você possa desejar muito mais a elevação da sua consciência do que somente coisas materiais. É muito gostoso dar e receber presente, tá tudo certo. Eu acho que é uma forma de você manifestar abundância, tá tudo bem. Mas eu acho que a ideia dessa nossa conversa hoje foi muito mais para poder trazer para vocês esse lugar empático, amoroso. O presente da presença. O presente da presença. Ai, nossa, perfeito. Nem tem mais nada o que falar. Então, olha, Feliz Natal, tá? Feliz Natal, Gabi. E olha, Merry Christmas. Chris é de Cristo, né? Então, Feliz Natal, feliz passagem crística, de consciência crística para vocês. E que vocês tenham também uma virada de ano. Se você faz aniversário dia 25 de novembro, é uma virada de ano mesmo, 25 de dezembro, né? Mas se não, você comemore seu ano novo quando for seu aniversário, celebre da forma que for, e o seu Réveillon que seja também cheio de muita luz e de muita paz, que é o que mais a gente precisa, e amor, né? Sim, sim. Gratidão, namastê, namastê para vocês. Feliz Natal, Laís. Feliz Natal a todo mundo aqui do @Estúdios Voz. Porque se você quer fazer um podcast de padrão alto, você vem aqui. Então, eu espero que toda a equipe também celebre da melhor forma possível. E muito obrigada. Até 2026. Um beijo e até mais.